A paz de Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Mais uma vez estamos aqui para poder nos trazer a mensagem do Senhor. Mais um curso, mais um dia de curso. E hoje vamos falar sobre o curso Evangelismo de Oração. E vamos hoje falar sobre a 15ª unidade. Estamos na penúltima unidade do curso Evangelismo de Oração. A próxima unidade já é a última, estamos terminando esse curso e ele vai ficar na playlist lá do nosso canal para que você possa trabalhar como os outros já estão também na playlist também, ok? Vamos lá, hoje é a 15ª unidade, Paradigmas Futuros, parte 1. Vamos falar dois vídeos sobre paradigmas futuros. Ok? Vamos lá? Vamos logo dar início ao nosso estudo. Os paradigmas que são essência dessa unidade ainda não estão em prática, mas quando começarem a ser praticados, serão um marco do início do avivamento pelo qual tanto se orou, no maior de todos, e da colheita dos últimos tempos. Esses paradigmas representam a divisória continental que a Igreja precisa cruzar para alcançar a última fronteira e cumprir a grande comissão em todas as cidades de todos os continentes. Esses paradigmas irão marcar o início do avivamento pelo qual tanto se orou e a colheita dos últimos dias. Então, nós vamos agora falar sobre o paradigma futuro, né? Eu creio, queridos, que todos nós estamos aguardando o tão esperado avivamento. Mas perguntamos, mas pastor Wagner, ou irmão Wagner, como assim você quiser me chamar, já falei que não me importa a forma que você queira se pronunciar a mim, o importante é que haja um respeito entre nós. O que nós podemos dizer sobre o avivamento? Você pergunta, mas que avivamento é esse? É a obra completa, a colheita, na verdade. Nós vamos observar hoje algumas coisas que ainda não estão ainda em evidência no nosso mundo ainda, como aquilo que o Senhor designou para nós. Nós precisamos trabalhar em cima disso. E aí as pessoas acham que avivamento acontece aqui. Não, o avivamento total ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Isso é bíblico, está claro na Escritura, vamos provar isso hoje para você. Agora, é claro, tem aqueles avivamentos que a qual vão nos levar, quer dizer, a esse total avivamento. E precisamos buscar também, de alguma forma, dentro da nossa cidade, esse avivamento, desenvolver com ele e deixar que Deus opere em nossas vidas. Vamos lá falar o paradigma número 14. Lembrando que são 17 paradigmas em tópicos, né? Se nós vamos aqui hoje falar sobre o 14º paradigma, ainda faltam 3 ainda, né? Que é a colheita é grande. Temos aqui 2 passagens bíblicas que é interessante que você se atente a ela. Mateus 9:37 diz o seguinte: E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ainda em João, capítulo 4, versículo 35, ainda diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ainda temos Jesus dizendo aos seus discípulos no capítulo 10 de Lucas 10, versículo 2. Ele fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor
da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses na verdade, são um dos textos mais mal interpretados na Bíblia. Frequentemente lemos ou ouvimos essa passagem e extraímos dela um vago senso de inquietação, de negatividade, e vejo 3 razões por que vemos isso. Parece que há um problema. Primeira razão, porque parece que há um problema com os ceifeiros, que é verdade, visto que Jesus disse que há poucos e que estão nos lugares errados quando há trabalhos a ser feito. Desculpa. A segunda razão, parece precisar de nossa ajuda, ou melhor, Deus parece precisar da nossa ajuda, que não é verdade, para lembrá-lo quando e para onde enviar seus trabalhadores. Outra razão, a terceira, o chamado para a oração, como vemos nessa passagem, é sempre associado a crises. Esses fatos contribuem para que tenhamos uma impressão negativa. Agora, quando nós olhamos para esses pontos aqui, nós vemos que às vezes dá essa ideia. Mas vamos seguir o nosso curso aqui para a gente poder entender esse raciocínio nosso aqui. Entretanto, o ensinamento do Senhor pode ser tudo menos negativo. Na verdade, ele começa com uma observação bastante esperançosa. A colheita é grande. O termo mais positivo é grande. Então, tudo que você tem a ideia de uma colheita, que ela vai ser grande, né? Uma colheita grande reflete uma combinação bem sucedida entre uma boa semente, boas técnicas de plantação, um bom solo, irrigação apropriada, resultando de uma boa produção. Nenhuma colheita pode ser abundante sem que todos esses fatores sejam feitos. Você não vai plantar, quando você vai preparar uma grande colheita ou fazer uma grande colheita, você tem que, ter todos esses quesitos em mão. Uma boa semente, uma boa técnica de plantação, ter bom solo, irrigação apropriada. Então, sem que haja isso, não vai ter uma colheita apropriada e uma colheita boa e grande. O que isso pode representar para a gente hoje? O que isso pode nos ensinar para a gente hoje que estamos querendo trabalhar, como eu tenho um anseio de ver a obra de Deus crescendo, almas se convertendo, a evangelização tendo sucesso, estamos trabalhando para isso, sempre estamos em contato com pessoas que quem a gente possa nos conduzir a isso, e a gente vai, não sei se a gente vai poder explicar isso hoje, mas num momento mais preciso, próprio, a gente vai explicar como funciona essas interações. Mas vamos lá. Bom, boa semente. O que poderia ser uma boa semente? Uma pregação pregada de uma forma própria, dentro daquilo que é o padrão. Tem sempre o pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos ensina, e eu concordo com ele, sobre a pregação expositiva. Já explicamos isso, mas vamos nós falar de novo. O que é pregação expositiva? É quando você expõe a palavra de uma forma gradativa, pontual, aonde as pessoas possam trazer elas para o seu raciocínio. Quando você prega de uma forma disparada, e aí o que acontece? É complicado que as pessoas gravem isso. Mas a pregação expositiva, na verdade, ela tem esta facilidade de nos dar a entender o que está sendo dito. É por isso que Jesus Cristo, na verdade, ele sempre, quando ele pregava, ele usava esse tipo de sermão. Um sermão expositivo. Então, esses fatores são importantes, uma boa pregação.
uma forma boa de pregar, para que a semente ela venha cair nessa terra e venha poder a gente trabalhar em cima dela. Então o que seria agora as boas técnicas de plantação? Seria, na verdade, formas, estratégias que a qual devemos criar para evangelizar. Ela não tem regras. Por mais que você pense, por mais que você possa ver aí uma igreja trabalhando assim, outra igreja trabalhando assim, então as igrejas elas sempre variam, porque a Bíblia chama a igreja de a multiforme sabedoria de Deus. Isso quer dizer que a igreja ela tem várias formas de trabalhar, e vamos dizer assim, várias técnicas, cada um tem a sua técnica, tem a sua estratégia de trabalhar. E temos que respeitar isso, sendo que todas elas vêm do padrão que nós estamos ensinando aqui. O que nós estamos ensinando nesse curso, Evangelismo de Oração, é apenas o padrão que Deus nos estabelece, que Jesus nos estabelece. Agora, como vai se efetuar isso na sua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, aí já é questão pessoal de cada ministério. Então a gente não tem que nos importar ou nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar dos métodos bíblicos, da forma que Jesus nos deu como trabalhar e como evangelizar, tá ok? Então, isso seria as boas técnicas, você ter forma de trabalhar. Não vamos usar ou pensar que tem que ser da forma como é que você pensa. Não, é claro, você tem que usar as estratégias bíblicas e não estratégias, com licença, não estratégias de si próprio, né? Uma época aí, foi criado aí o G12, foi uma grande polêmica, porque eles começaram a colocar dentro do G12 algumas técnicas que a qual ela não é conveniente à Bíblia, não é convém à Bíblia, então começou a trazer problemas seríssimos, né? Seríssimos, e depois foi implantado as células, né? Intermédio do G12 foi então implantado as células. Não que as células sejam ruins, mas tem que ser ela tem que saber como você vai utilizar essas células. Por exemplo, na minha filosofia de trabalho, implantar células é você ensinar a palavra e você trazer comunhão entre as pessoas. Porque de alguma forma a célula também ela pode trazer um problema que é a divisão da igreja. Aí, eu como pastor, eu como líder de célula, eu posso não estar de acordo com o pastor da igreja ou com os demais lá, e aí eu trazer essa dissensão idealista dentro da célula. Aí é um problema sério. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. Primeiro tópico aqui, primeiro ponto nosso aqui, que o título escute somente o título. Ceifeiros alérgicos a trigo. Tem isso, pastor? Tem. Existe muito ceifeiros alérgicos a trigo. Uma análise minuciosa do texto indica que a preocupação de Jesus não estava com o tamanho da colheita e com a qualidade da gerência. Na verdade, sua preocupação era com os ceifeiros. Eles estavam em um lugar esperando dentro do celeiro e orando por uma grande colheita. Enquanto isso, do lado de fora, estava a grande colheita aguardando para ser recolhida. Então, o problema hoje é que às vezes nós temos alergia a ir para o campo. Somos alérgicos. Essa alergia, na verdade, ela poderia, de alguma forma, podemos pregar sobre isso e podemos usar muitos exemplos, muitas formas de entender isso. Por exemplo, o que seria uma alergia hoje? Eu não preparei aqui, mas eu posso imaginar aqui que seria os grandes movimentos gospels. Hoje as pessoas estão mais implantadas dentro da igreja, mais presas dentro da igreja com seus louvores, com as suas técnicas de cânticos, com as suas técnicas de pregação, e esquecem do campo, de ir para o campo pregar o evangelho. Esses dias eu estava vendo no Facebook, né,
uma coisa interessante, um irmão, ele é cantor, e ele começou, e ele pegou aquelas caixinhas, né, ativas, né, e colocou um playback lá um playback e começou a cantar nas ruas, né, cantar nas ruas, e foi muito bacana, e isso me chamou a atenção. Inclusive, eu estou orando a Deus para Deus me dar aí uma caixa ativa dessa, com rodinha, né, com rodinha, para quê? Para que nós viemos fazer esse trabalho também, em nome de Jesus. E eu vou lá, eu não canto bem não, mas a gente pode usar o cântico, né, de alguma forma, e também pregar o Evangelho para as pessoas, né? Eu estou orando para isso. Eu estou gravando a mensagem hoje, e daqui a pouquinho eu vou orar a esse favor em nome de Jesus. Ou melhor, continuar orando esse favor em nome de Jesus. Então, o que está acontecendo hoje é isso. As pessoas estão presas dentro da igreja. Elas acham melhor ficar no... E hoje, e depois que criaram aí a igreja com ar-condicionado, não que seja contra, eu sou a favor pra caramba disso, né? Igreja com ar-condicionado, igreja com cadeiras com almofadas, cadeiras confortantes, o templo totalmente confortante, o templo totalmente bonito. E aí fez com que isso também atraísse as pessoas a ficarem, atraísse elas a ficarem mais presas dentro do templo. Porque ninguém quer ir para o campo, né? Ninguém quer ir para lá pegar a enxada e cavar. Ninguém quer ir fazer isso, né? Eu particularmente tenho experiência própria disso, porque eu já levantei duas igrejas. Né? Uma em Minas Gerais e outra em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E graças a Deus essas igrejas estão ativas aí. Eu não sei como elas estão, não sei, né? Não estou lá para poder vê-las de perto, mas em breve, principalmente aí de Minas Gerais, é um projeto que nós temos de visitar lá, e o pastor lá de Minas Gerais é um grande amigo meu, temos uma afinidade muito grande, mas estamos aí, mas todas elas foram criadas do nada. Eu não peguei elas prontas. Todas essas igrejas eu peguei elas do nada, do zero mesmo, do zero. E fomos lá e, graças a Deus, levantamos a igreja e assim fomos. Né? Se formos contando a história aqui, como é que cada uma foi plantada, elas têm uma certa... Elas são iguais. São iguais. Né? A diferença é que eu fiquei apenas 8 meses e a outra eu fiquei 17 anos. A diferença realmente foi uma da outra. Ok? Vamos lá? Não queremos nos associar com os perdidos. Estão se escondendo nos celeiros, orando por uma onda de avivamento poderosa, suficiente para arrancar o trigo e soprá-la dentro da igreja, dentro do celeiro. É o que está acontecendo hoje. Você vê que existe trabalho de oração dentro das igrejas. Nada contra isso. Ao contrário, temos que orar mesmo. Só que esse trabalho de oração, ele é mais centrado dentro da igreja. Ora, Senhor, manda avivamento, aviva a sua igreja, etc, etc, etc. Só que avivamento não é isso. Avivamento é a manifestação da glória de Deus em atividade contínua nas nossas vidas, assim por diante, e vai exalar coisas, vai exalar a presença dele, vai chamar a atenção dos pecadores. Quando o Espírito Santo caiu lá no Pentecostes, diz a Bíblia que chamou a atenção do povo que estavam lá fora. Aí ele diz que chama a atenção ao contrário. O que acontece, que eu vejo acontecendo em determinadas igrejas, a gente não vai aqui mencionar nome, nem título, nem denominação, é que, em vez de chamar a atenção, estão trazendo escândalos, com som altos, gritando na rua, né, sem aquela coisa de... E não chama atenção, ao contrário, só traz aborrecimento para as pessoas do mundo. Não é isso que Deus está querendo. Aí diz que é o diabo que está furioso. Não, vamos parar com isso. E a solução? Qual é? Enviar ceifeiros para os campos da colheita. São os missionários, são os evangelistas, são aqueles apóstolos que são levados
que são levados para lá, para a colheita, né? Então precisamos ver essas pessoas indo para lá. Se os trabalhadores estiverem juntos à colheita, algo bom certamente acontecerá. O final de contas, foram feitos por outros, especialmente se a colheita for abundante. Poxa vida, irmãos. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente for fazer a colheita, ou melhor, quando a gente for vier alguém, é averiguar o problema, a situação, como é que está lá. Tem lugares que, por exemplo, hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu, numa determinada cidade distante de Itaguaí, e aí eu estava falando sobre um lugar lá, ele é conhecido lá, e ele falou que o pastor que estava lá, ele de alguma forma trouxe um entendimento do evangelho para as pessoas que vivem lá, e até mesmo naquela questão toda, será que eles vão acreditar agora? Porque esse é um problema que a qual também causam também. Será que eles vão acreditar agora no outro pastor que vai agora pregar lá? Será que também não vai deixar a gente na mão, como deixou o outro, com o outro também nos deixou na mão aqui, nos deixou ver navios? Então, tudo isso, amados, está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo. Temos que tomar cuidado com essas coisas todas. E eu falei isso, não. Se eu agarrar, quem me conhece sabe que quando eu agarro uma obra, eu não vou largá-la enquanto não for efetuada. Porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. O que não entendemos exatamente, né, o que significa abundante às vezes. Não entendemos o que é abundância, o que é uma colheita grande. Então a gente tem que também entrar nesse contexto também. Sabemos que há muita coisa, sabemos que há muito mais do que quantidade que colhemos até agora. E mais quanto mais. Uma pesquisa dos evangelhos revela que a colheita por vós na verdade, possível a ser quantitativa, quantificada, quer dizer. Jesus deixou indicações claras de que, no mínimo, a metade da população será salva. Né? Então, essa é uma ideia que muitos ainda não entraram nessa questão, mas eu vou entrar hoje. Né? Então, o que Jesus deixou na palavra dele aqui, praticamente, indicou que pelo menos a metade do mundo vai ser salva, vai ser arrebatada. Como você pode provar isso, meu amado irmão? Vou provar aqui agora, por exemplo. Vamos lá, parábola das virgens. Eram quantas virgens? 10. Quantas foram salvas? 5, metade. Positivo? Ele fala também de homens trabalhadores no campo, né? Quando ele fala sobre lá no capítulo, em Mateus 17, versículo 35 a 36, ele fala que um foi tomado, o outro, 12 estavam no campo, um foi tomado, ficou um. Então se tem 2, então se foram 50%, né? Diz que 2 mulheres estavam moendo grão, uma foi tomada. Então diz que até as mulheres vão ser arrebatadas. Não é somente homem. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, tinha 12 ladrões. Quantos foram salvos? Um, o outro não. Então, amados, vejamos aí que a ideia que Jesus deixou bem clara para a gente que a metade da população vai ser salva. Hoje, eu particularmente não entrei nessa estatística, mas nós podemos fazer estatística, você pode me ajudar a isso. Quantas pessoas nós temos neste mundo? Então vamos falar, são tantos. Então, Jesus quer salvar a metade desse tanto. Ok? Bom, é isso que precisamos entender e colocar em prática, em vida, na nossa vida cotidiana. Ok? A princípio, a estimativa de 50% de pessoas salvas parece contraditória para outros, mas muito conhecido por Jesus, né? Agora, tem uma passagem bíblica que eu quero ler com vocês aqui agora, que às vezes as pessoas eles tiram essa ideia dos 50%,
usando esse versículo. Eu quero explicar sobre ele também. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são poucos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Bom, com isso eles falam e indicam que a colheita será pequena. Aí você fala assim, mas aí aqui, Jesus fala que poucos vão entrar por ela. Eu não creio, e nós não cremos nisso, e vamos dizer aqui pelo menos 3 razões por quê. O que Jesus está descrevendo aqui nessa passagem de Mateus 7, versículo 13 e 14, é que a dificuldade natural que as pessoas caídas têm de achar o caminho que levam à vida e, portanto, a necessidade de alguém que lhes mostre o caminho. Então, a porta é larga. O que acontece? A gente, na verdade, julga muitas coisas, mas esquecemos desse princípio. Se nós sabemos que a porta é estreita, então vamos tentar. O que acontece nas igrejas hoje? Né? Em vez de a gente pegar e pregar a porta estreita e tentar mostrar o caminho de Jesus, muitos pastores, infelizmente, né, não estou aqui querendo julgar nenhum pastor, mas alguns tendem a querer a dar uma dimensão maior para isso. Aí aí começa a abrir espaço para uma série de coisas, que eu não vou me mencionar, mas que não convém ao reino de Deus, não convém para um crente. E aí cria uma situação que o evangelho não é pregado como deveria pregar. Tem uma segunda razão ainda. Só a comparação entre as portas apertada e a outra larga é mais uma afirmação de que a natureza caída do homem e a sua consequente tendência à prática do mal tem uma predição de que, no final, poucos serão salvos. Não que vão ser salvos, poucos vão ser salvos, mas daí tem essa tensão por causa da porta, né? E aí se julga que aí começam a se relaxar porque o mundo escolheu a porta larga. Não, amados. Nós temos, como nós falamos aqui na primeira razão, nós temos que pregar o evangelho. Vamos para o campo missionário. Vamos para outros lugares longínquos. Para de ficar atrás de lugares grandes, de cidades urbanas. Né? E às vezes nós ficamos muito presos a grandes metrópoles. Esquecemos que no vilarejo, lá estão pessoas que precisam do evangelho e elas podem ser o princípio de tudo. Terceira razão. Esse verso está num contexto de alerta contra os falsos profetas que prometem caminho fácil, como já falamos, porém falso. Como aprendemos, a graça é gratuita, mas o acesso a ela custa-nos tudo o que temos. É que nós mencionamos e vamos sempre mencionar. Infelizmente, temos uma série de falsos profetas aí ensinando coisas que não convêm na Bíblia. Então temos que... esses eu vou bater de frente sempre. Eu não vou... uma coisa que eu sempre falo, e hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Quando se fala em almas, eu vou brigar até o final da minha vida. Vamos lá. Tópico número 2. Quanto maior, melhor. Expandindo o reino. A tendência ao longo de todo o Segundo Testamento é que o tamanho da colheita cresça e não diminua, aproximar-se do fim. Jesus descreveu os perdidos como campos maduros para a colheita. É lá no campo, olha o que ele falou aqui, capítulo 4, versículo 35 de João. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Queridos, quanto maior
melhor. Quais seriam os campos missionários hoje? As periferias, as comunidades. Esse é o campo missionário. Mas nós temos medo, nós não temos medo de falar de Jesus para essas pessoas. E na verdade, em alguns casos, ou muitos, ou a maioria dos casos, eles estão lá, mas precisam de oração. E você pode ser o canal de bênção para a vida deles, né? Então, a gente tem que parar com essa ideia que o mundo está perdido. Está perdido mesmo. Mas é o mundo perdido que já branquejam, né? Já branquejam para a ceifa. Só de chegar lá e pregar o evangelho. Eles estão precisando do evangelho, o coração deles estão todos despedaçados. Existem agora nesse momento pessoas que estão precisando de uma palavra. E você também está próximo dessas pessoas e você não fala nada. É isso que Jesus está dizendo aqui para a gente. Já era seguido por todos os lugares, por uma multidão que respondia com entusiasmo à sua mensagem, forçando a sua entrada no reino. Jesus disse que o reino de Deus, ele vai ser tomado à força, ele vai entrar por força. O que significa isso? Que ele vai criar situações que a qual vai as pessoas aceitar o evangelho não voluntariamente, mas forçadamente. Lucas 16, confere lá, olha que ele diz: as leis dos profetas vigoraram até João, desde a esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todos os homens se esforçam por entrar nele. Pouco mudou a lei, pouco mudou o livro de Atos, onde vemos milhares de pessoas sendo salvas, cidades inteiras sendo atingidas pela doutrina dos apóstolos e todos ouviram a palavra do Senhor. Não mudou muita coisa não. Eu queria que agora o que mudou foi os homens, os ceifeiros. Atos 19:10 diz o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No primeiro sermão pregado na era da igreja, Pedro afirmou de modo inequívoco que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne e todo aquele que invocasse no Senhor seria salvo. Toda carne significa toda carne. Então, o que podemos entender aqui é que naquele momento, né, seria derramado o Espírito Santo, porque se nós formos ver o texto bíblico, foi derramado naquele momento apenas uma parte. Então, Pedro lhe pregou, mas não foi derramado toda a carne ali, todo o Espírito sobre toda a carne naquele momento. Ok? É por isso que temos que entender que ainda continua o trabalho. Eu sempre falo que nós somos hoje Atos capítulo 29, e daqui dá sequência ao livro Atos dos Apóstolos, né? Tópico número 3, a igreja é um movimento, não um monumento. Parece que está acontecendo hoje. Ela é mais um monumento, mais um local histórico do que propriamente um movimento aonde a glória de Deus vai se manifestar. Uma vez alguém disse para mim, ou melhor, disse para mim que o pastor da onde ele estava indo disse para ele que a igreja dele tinha história. Eu falei assim, olha, a igreja dele pode ter história, mas a nossa, ela também tem história. Talvez há um tempo, né, da igreja dele lá, que tem mais de 50 anos, 100 anos, a nossa foi criada, na época ele falou isso, a nossa devia ter uns 10 anos, a igreja onde eu dirigia, onde pastoreei. Então, coloca isso na ideia, que coloca a história. A igreja fulana, ela é histórica. Não existe igreja histórica, né?
Existe igreja que se movimenta. Que são a igreja? Não é um monumento, somos nós. Então, se somos nós a igreja, a gente vai movimentar a palavra de Deus, o reino de Deus sobre as pessoas. É isso que precisamos entender hoje. Parece que as coisas não estão muito bem empregadas como deveriam empregar. Vamos lá? Paradigma agora 15. Fala sobre a volta do Senhor como motivação para cumprir a grande comissão. Eita! Olha, parece que as pessoas não querem que Jesus volte. Bom, pelo menos é o que aparenta com determinadas atitudes que tomam. Por exemplo, se eu quero que Jesus volte, então eu tenho que me movimentar, eu tenho que pregar. Olha que diz o texto aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Isto é, se vocês querem que ele volte, vão se movimentar. Vamos lá. Vamos se movimentar. Jesus está voltando, mas para ele voltar, mas para isso precisamos movimentar isso. Eu creio que o princípio que nós ensinamos aqui hoje, ele está em vigor. E precisamos alcançar os 50% da população do mundo inteiro. Dentro desse mundo ainda existem países que ainda não chegaram ao Evangelho. Eu estou aqui gravando esse vídeo, quem sabe aí a gente pode ser um movimento, porque esses vídeos que eu prego aqui não é para criar uma rede de discípulos ou criar uma rede de pessoas para poder me seguir. Eu não quero que ninguém me segue. Eu quero esses vídeos aqui são para quê? Para que as pessoas aprendam esses princípios e coloquem em prática aonde eles estiverem. É por isso que eu peço-vos para poder dar o like aí, eu peço vocês para compartilharem, eu peço vocês para poder divulgarem para outras pessoas, assinarem o canal, e assim vai até que chegue a pessoa apropriada. Porque tem coisas que às vezes, amado, talvez não seja para João esta mensagem, talvez não seja para Joaquim esta mensagem, mas seja para Manuel, que está lá no outro lado do mundo. Então temos que usar a tecnologia para isso. E o Espírito Santo quer nos guiar, mas ele não vai levar o vídeo com passe de mágica a fazer isso. Vai depender da nossa colaboração. Entendeu? Então eu estou aqui para ajudar pastores, para ajudar líderes a se desenvolverem espiritualmente. Eu quero passar a minha experiência, porque tudo que eu ensino aqui, eu já experimentei, principalmente nesse evangelismo de oração. Tudo que eu ensinei aqui, que a gente vai terminar, né, no próximo vídeo, na próxima unidade, 16, a gente vai ensinar tudo que nós estamos ensinando aqui. Nós já passamos por tudo isso, nós temos experiência que isso funciona, não que as coisas têm que funcionar ou não, porque elas é de Deus, porque eu já passei por isso e sei realmente o que é o evangelismo. A minha vida começou evangelizando, no evangelho eu comecei evangelizando, eu fui líder de um grupo de evangelismo com menos de 1 ano de crente. Então eu já aprendi desde o início lá sobre isso. A motivação que temos naquilo que fazemos determina como fazemos, a abrangência do que fazemos, o quanto estamos dispostos a investir do nosso tempo, isto é, dinheiro e esforços. Eu vou lembrar aqui, você que me acompanha aí, se você está me acompanhando as mensagens, você vai lembrar que eu sempre falo, e quem me conhece sabe que eu sempre preguei sobre isso, sobre tudo depende como eu faço. Eu estou sacrificando, porque o sacrifício é que chama a atenção, meus amados. É o sacrifício. Às vezes as pessoas que não sacrificam por nada, não se envolvem com nada, e aí querem resultados, não vai ter resultado. O resultado vem quando há sacrifício. E Deus só vai abençoar quando houver sacrifício. Eu falo isso não porque eu aprendi na teologia bíblica, é porque eu vivi isso.
Eu me lembro, pelo menos, eu quero contar aqui apenas duas pessoas, não vou dizer que nomes, eu quero apenas falar por alto. Duas pessoas que se converteram, que partiram, foram para a glória. Uma delas, ele tinha um problema seríssimo de alcoolismo. E aquele excesso de bebida estava já impregnado em todas as suas células, em toda a circulação do seu sangue. E essa pessoa era uma pessoa que ele já estava meio o distúrbio, tendo algum problema de mente já, não sei o nome que dá isso. E aí o que aconteceu? Eu pregando na igreja, quantas vezes aquela pessoa me parava e eu dava atenção, é claro, para poder ela conversar, ela pegava, pastor Wagner, porque ele me visitou, o irmão fulano que qual me trouxe esta igreja, porque também ele foi trago por alguém. E é assim que a gente faz, alguém traz e a gente aproveitava a oportunidade de evangelizar. E eu comecei a fazer um trabalho de estudo na casa dele. Na casa dele. E ele chegava no estudo, ele falava mais do que eu. Eu vou supor, uma hora de estudo, ele falava 50 minutos. E eu falava apenas 10 minutos. E a mulher dele ficava lá, deixa o irmão falar. Eu disse, não, deixa ele. Conclusão, ele foi salvo. No dia que ele morreu, eu fui visitá-lo no hospital. Ou melhor, 2 dias antes dele morrer, eu fui visitar no hospital. Conversei com ele. E ele demonstrou nas suas atitudes, na sua expressão, ele não podia falar, mas mostrou sua expressão, que ele recebeu Jesus no seu coração. A outra pessoa, ele tinha um problema sério de distúrbio, que ele perdia todos os sentidos, né? Era tipo epilético, mas não era epilético. E ele me ligou e me pediu ajuda. E eu falei assim, olha, eu não tenho o que fazer. Isso aí não é que se expulsa, é você que tem que expelir de você. Você tem que mandar embora, mas eu posso te ajudar. Aí fizemos uma campanha de 7 dias no monte. E conclusão, ele faleceu, mas faleceu salvo. Então, amados, sacrifício. Imagina se não fizesse sacrifício por esses 2 homens. Eu já fiz por vários na minha vida. Mas essas 2 pessoas foram marcantes porque elas foram embora. Elas foram para a glória. Agora imagine se não fizesse sacrifício por elas, elas iam para o inferno. É isso que eu estou passando para você, para que você entenda a gravidade disso tudo, de você não se sacrificar pelas almas. Isso também depende, às vezes, de alguns custos, né, de dinheiro, você às vezes tem que gastar. A igreja tem que gastar na educação teológica, gastar em recursos para poder levar a palavra de Deus para as pessoas. O dízimo de oferta tem que ser também para isso, entendeu? Que larga a construção de lado. Tem pessoas que só sabem construir igreja, esquece da evangelização, esquece de criar líderes, criar obreiros, que é o nosso trabalho, que é o trabalho da igreja, é criar obreiros. A igreja primitiva cria de todo o coração que Jesus voltaria durante a sua vida. Paulo, por exemplo, escreveu, olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda que vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo imaginava, olha só, eles já estavam pregando a respeito da morte de Jesus. Hoje nem se fala mal da morte de Jesus, nem da Santa Ceia. As pessoas tomam vergonha na cara, vão tomar a Santa Ceia pensando que Jesus pode voltar. Porque a Santa Ceia, ela lembra também a volta, ela também faz nos ficar fixos pensando na volta de Jesus. Não é isso. Estão se lixando para essas coisas. 2 efeitos na vida do cristão. Primeiramente, santidade pessoal. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, fala assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 3. E assim mesmo se purifica todo que Ele tem, ele tem a esperança, assim como Ele é puro. Então temos que fazer? Nos purificar.
nos santificar a cada dia. E essa santificação, ela tem muito a ver com evangelização. Amém? E a outra, além da santidade pessoal, nós podemos ter uma liberação fenomenal de recursos para nós podermos fazer esse trabalho. Vamos lá? Paradigma 16. Sem divisões entre cleros e leigos. Eu não lembro agora a era ou o século, eu não lembro agora, mas no século bem atrás, né, existia uma diferença ou diferenciavam a questão do leigo e do clero. Quem são os leigos? São as pessoas que ainda estão aprendendo, e os clérigos eram apenas as pessoas que a qual estavam como autoridades. Então eles dividiam isso. A própria Bíblia mesmo, em alguns casos, não era lida. Somente os cleros tinham acesso à Bíblia, não os leigos. Então essas questões foi, graças a Deus, ela foi se movimentando, e hoje a ideia, e ainda em alguns casos, dentro de algumas igrejas ainda, e dito ela, não estou falando da igreja fulana não, estou dizendo da igreja evangélica, que dizem ser evangélica, continua usando o mesmo sentido. Não usando a Bíblia, ou não estimulando as pessoas a lerem a Bíblia. Né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Vamos lá? Atos 10, 26 diz o seguinte: mas Pedro levantou-se dizendo, erga-te, eu também sou homem. É por quê? Porque as pessoas, chegou alguém e se dobrou diante de Pedro, porque Pedro, ele curou e tal, e Pedro disse, não, peraí, eu sou igual a você, meu irmão. Irmãos, eu creio que você talvez esteja pensando a mesma coisa que eu estou pensando aqui agora. Quantas pessoas, infelizmente, amados, estão se colocando acima de outras pessoas. Pessoas vão e ficam venerando homens, venerando mulheres, só porque elas tiveram uma revelação da vida de alguém e começam isso. E tem alguns que falam a mesma coisa, como a gente ouve, pessoas, Deus falou isso, falou aquilo, mas não, isso não significa nada. Vamos respeitar, sim, vamos honrar, sim, mas não venerar e não colocá-las acima de qualquer coisa. Elas são iguais a todos nós. Você também pode ser um vaso de Deus. Deus quer falar contigo também pessoalmente. Entendeu? A igreja primitiva era liderada por homens comuns, sem instrução, cuja, ou mais efetiva, credenciais era de ter estado com Jesus. Que melhor do que isso? Quem é um credencial maior do que essa, do que estar com Jesus? Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Interessante. A ovelha e intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A reconhecimento. Eles não tinham faculdades. Aqui, iletrados, os incultos, né? Quer dizer que eles não tinham faculdades. Não eram dos magistrados do Sinédrio, mas eram pessoas que a qual estavam com Jesus. É isso que está precisando hoje, nós nos posicionarmos. É estar com Jesus, você está com Jesus, está tranquilo, meu amado. Né? Vamos lá, sem instrução não significa que eles eram analfabetos. Os apóstolos sabiam ler e escrever, e alguns até tinham experiência com negócios, mas não possuíam nenhum tipo de estado religioso formal. Não tinham status religioso formal. Será que você não entende? É inquestionável que o Senhor instituiu ofícios de liderança na igreja para equipar os santos na obra do ministério. Né? Você pode ler lá, capítulo 4 de Efésios, versículo 7 e 16. Vamos lá. A igreja não fazia parte da instituição. Jesus nunca quis que a sua igreja fosse dirigida por uma elite de religiosos. Muito pelo contrário. Seu plano era definitivamente fora do esquema religioso. Vamos parar com essa ideia de religiosidade.
É isso que tem hoje sido um grande obstáculo para a evangelização neste mundo. Relembremos alguns fatos, vamos lá. Nenhum dos 12 apóstolos pertencia a alguma instituição religiosa. Na verdade, eram galileus, um grupo de altamente desprezado pela elite religiosa em Jerusalém. A outra, nenhum dos líderes da igreja primitiva eram sacerdotes ou líderes no templo. Paulo havia sido um importante rabino, mas foi excluído da instituição no momento em que se tornou um crente no Senhor Jesus. Na verdade, a igreja primitiva encontrou líderes no mercado secular e não líderes religiosos. Ontem, o camarada, ele tinha um status no mundo. Era um grande cantor, era um grande religioso, ou grande isso, ou grande aquilo, ou foi um ex isso, ou um ex aquilo. E aí começa a dar status para essa pessoa dentro da igreja. É um absurdo, é absurdo. Comigo no colo, eu nem vejo vídeos mais sobre isso. Eu não quero saber esse tipo de pessoas. Olha só, aonde nós acharíamos pessoas hoje em dia? Por exemplo, Pedro, João e Tiago, eles pertenciam à indústria alimentícia. Isso é, eles eram pescadores, era da área da pescaria. Mateus, ele pertencia à Receita Federal, gerente da instituição financeira, ele era coletor de impostos. Paulo, fabricação de equipamentos para camper, fazedor de tendas. Lucas, ele era médico. Os 7 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos eram homens de negócio. O primeiro etíope a se levantar era banqueiro. Dorcas, ela fazia confecção de roupas íntimas. Lídia era distribuidora de tecidos de roupa para roupas sortificadas. Cornélio era oficial superior das Forças Armadas. Simão, curtidor de couro, ele trabalhava com roupas e acessórios de couro. Então esses homens, na verdade, não foram achados dentro da elite religiosa. Eram pessoas comuns que trabalhavam e que foram chamados para serem discípulos de Cristo, mas eram pessoas que tinham seus afazeres. Então, Deus quer chamar pessoas assim. O mercado é o campo de batalha na cidade, isto é, sempre o mercado é um lugar onde vamos trabalhar e vamos ser missionários. Eu sempre disse que o campo missionário é no seu trabalho, onde você está ali próximo do seu colega de trabalho e vai pregar o Jesus para ele. Você vai, o testemunho já é o ponto de partida para poder pregar o evangelho. Se você der um bom testemunho, isso vai valer muito para você. Já valeu um ponto. Você vai poder pregar o evangelho para eles. Então, eu falava para minha tia hoje sobre isso. Olha, em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15, a primeira pessoa convertida na Europa foi uma mulher de negócios que trabalhava com tecidos e roupas sofisticadas. Isto é, Lídia. Lídia. Ela foi a primeira pessoa da Europa a ser convertida. E era uma mulher de negócio. Ela aproveitou o negócio dela, vendia o negócio dela e pregava o evangelho. É assim que funciona o negócio. O coração do mercado é a fonte de alimentos. Se o coração da cidade é o mercado secular, qual é a parte mais vital do mercado? Fortalecimento de alimentos. O mercado pode sofrer quase todo tipo de infração, corrupção, até mesmo de desastre natural. E a cidade irá enfrentar no final, isso vai superar. Mas se faltar o fornecimento de alimento, ocorrem
revoluções, líderes perdem as suas cabeças, os seus caos instala, até a ordem seja restituída. Primeiramente, no setor de alimentos, há poucos nas outras áreas de mercado. Uma calamidade do setor alimentício é equivalente social a um ataque cardíaco. Isto é o momento certo de você pregar o evangelho, ter o caos que o mercado, infelizmente, ele se deixa se envolver. Aí entra você, com a paz de Cristo, com o evangelho calçado o evangelho da paz, como é ensinado lá em Efésios capítulo 6. Quero mostrar que, como a igreja primitiva trouxe reconciliação ao mercado através de tomar conta dos necessitados. A opressão espiritual criada pelo diabo não é abstrata nem invisível. Muito pelo contrário. É real e se manifesta através da pobreza e fome. Então é o momento para nós podermos trazer a reconciliação. Sempre falamos aqui que Deus ele cria a situação e nós trazemos a solução da palavra para a vida deles. Por exemplo, lá no capítulo 16 de Atos do Apóstolo, quando houve aquele terremoto ali na prisão, o que Paulo fez? Em meio a um caos que estava tornando ali, que o carcereiro ia acabar se matando, ele foi e trouxe a palavra da salvação para ele. E assim por diante. Segunda Crônica, você bem conhecido entre nós, diz o seguinte, capítulo 7, versículo 14, Segunda Crônica. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, essa é uma referência clara de que nos leva à prosperidade. Cuidado com os necessitados leva ao crescimento da igreja. Boa, é isso que faz com que a igreja cresça. Você cuidar da necessidade das pessoas. É por isso que quando você vai pregar o evangelho, você não tem que ir logo de imediato trazer a palavra, não. Nós ensinamos isso aqui já. É só você acompanhar nossos vídeos aí, que antecede a esse. Nós já falamos sobre isso. Como chegar, como evangelizar. Então, vejamos que a necessidade, por exemplo, a igreja primitiva, na verdade, ela vivia, é claro, ela vivia, sabe, sempre em função da necessidade do seu próximo. Porque ninguém ali passava necessidade, segundo o texto bíblico. Vamos lá, leia Atos capítulo 2, versículo 41 até o 47. Você vai ler sobre isso. A passagem onde os discípulos cuidavam dos necessitados, onde o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Quem acrescenta é o Senhor, mas quem trabalha é você. Vamos lá. Temos aqui um quadro que a gente vai colocar aí depois, no final, a gente vai colocar naquela, porque eu não tenho recursos para poder colocar uma por uma, né? Ainda não cheguei a esse nível do vídeo ainda, mas se você possa me ajudar aí, me dar algum aplicativo que possa me ajudar a fazer esse recurso, eu agradeço aí. Mas infelizmente a gente não tem, então a gente vai falar aqui e no final a gente vai colocar aí no vídeo para você, tá ok? Cuidado com os necessitados e depois ao lado a gente vai colocar o crescimento da igreja. Vamos lá. Cuidado com os necessitados. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, e o crescimento foi no Atos capítulo 2, versículo 47. Cuidado com os necessitados, Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, e o crescimento da igreja, Atos capítulo 5, versículo 14 e 16. Cuidado com os necessitados, Atos capítulo 6, versículo 1 a 3, e o crescimento da igreja, Atos capítulo 6, versos 7 a 8. Cuidado com os necessitados, Atos capítulo 10, versículo 2 a 22, e crescimento da igreja, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. Cuidado com os necessitados, Atos 11, 29, e crescimento da igreja, Atos capítulo 11, verso 20 a 24. Está aí na tela para você
dê a sua pausa aí e anote essas notas, esse quadro que eu coloquei aí na tela aí. Queridos irmãos, nós vamos agora dar uma pausa aqui agora e vamos esperar e vamos aguardar aí a próxima unidade. Estaremos lá na unidade de 16, dando sequência ao tema, né, paradigmas futuros, ok? Até a próxima unidade, estaremos juntos aí, dando sequência a esse estudo maravilhoso aqui, que é a qual Deus nos concedeu. Deus abençoe, até a próxima unidade. Lembre-se, lembrete, o céu é o teu limite, o meu limite, o nosso limite, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue, te acompanhe para onde quer que você for, meu irmão, e que é o amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu amado. Eu dei um amém, que eu dei o meu amém aqui. Até a próxima unidade, em nome de Jesus.